Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje? Então, a prof quer que vocês peguem um caderno de atividades de vocês lá na página 24, tá? E aqui a gente vai precisar também do material de apoio. Então, vocês vão retirar lá na página 1 do material de apoio de língua portuguesa aqueles pronomes que nós temos aqui em verde. Vão destacar que a gente vai usar nesta página então. Tá? Então, vocês têm que ver qual dos pronomes combina aqui, então, com essas frases aqui, tá? Tem lá, compraste um novo computador. Qual é o pronome que combina com essa frase aqui, então? Qual que faz concordância aqui, tá? Com essa frase. Então, vocês vão colocar, quiseram dar um susto em seu amigo. Quem que quiseram dar um susto em um amigo? Qual o pronome equivalente aqui? Corri bastante para alcançar a turma. Qual deles vocês vão ter que pular aqui? Pintou as unhas no domingo. Vejam lá, quem pintou? Tá? Então, vocês têm que ver. Levaremos o carro até a loja. Quem que é que levaremos o carro até a loja? Então, vocês vão achar os pronomes correspondentes aí para fazer a concordância nessas frases. Agora tem lá na questão 10, assinale as frases em que a concordância verbal está incorreta. Então, vocês têm que ver ali a frase e ver o que está errado aí nessas frases. O astronauta colocou seu traje espacial e acionou o controle de gás. Será que está correta? Então, não marca se estiver correta. Esses cientistas têm interesse pelos fenômenos físicos da Terra. Será que está correta ou está incorreta? Outra. O ônibus espacial pode levar muitos astronautas a bordo. Está correta ou está incorreta? Há muitas estrelas vistas apenas por um binóculo ou telescópio. Vejam lá. Será que esta frase tem concordância? Aí vocês vão reescrever as frases incorretas utilizando a forma verbal adequada. O que tem que arrumar naquelas que não está concordando? Aí a questão 11. Crie frases aplicando os verbos e a concordância verbal indicados. Observe o exemplo. Então, o verbo estudar na terceira pessoa do plural. Por exemplo, aqui, eles estudam muito todos os dias. Agora, vocês vão colocar aqui, criar uma frase como conseguir, verbo conseguir na segunda pessoa do singular. Pensem lá, quem é a segunda pessoa do singular? Com o verbo girar na primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular dos pronomes? Com o verbo ver na segunda pessoa do plural. Quem é a segunda pessoa do plural? Com o verbo chamar na terceira pessoa do plural. E com o verbo mover na primeira pessoa do plural. Então, vocês têm que ver aí qual é o pronome, qual é a frase que vocês vão escrever relativas a ele, tá? Então, vamos ver como que ficaram essas frases. Então, dos pronomes que eu tinha lá no meu material de apoio, né, dessas palavrinhas que estão aqui no verde, eu, tu, ele ou ela, nós, eles e elas. Vocês iriam utilizar aí nestas frases aqui, fazendo a concordância. Compraste um novo computador. Qual o pronome que concorda? Tu compraste um novo computador? Então, vejam que o pronome aqui é o tu. Quiseram dar um susto em seu amigo. Eles quiseram dar um susto em seu amigo. Então, o verbo querer aqui conjugado, né, na terceira pessoa do plural, eles. Corri bastante para alcançar a turma. Corri corresponde a qual pronome? Eu. Quem que correu? Eu corri. Então, pronome eu, né? Primeira pessoa do singular. Eu corri bastante para alcançar a turma. Pintou as unhas no domingo. Então, quem pintou? Ela. Terceira pessoa do singular. Levaremos o carro até a loja. Quem que levaremos o carro até a loja? Nós, né? Se fosse só eu, seria levarei. Então, aqui, primeira pessoa do plural, tá?
nas frases aqui da concordância incorreta. Então, o astronauta colocou seu traje espacial e acionou o controle de gás. Essa frase está correta. Esses cientistas têm interesse pelos fenômenos físicos da Terra. Está errada, por quê? Vejam que aqui o tem, ele não levou acento. Então, quando eu quero dizer que mais de um cientista tem interesse, eu tenho que dobrar esse E. Como que eu consigo isso? Colocando o acento circunflexo no E. Aí ele vai ter som de 2 E's, né? Não preciso colocar 2 E's. Colocando o acento circunflexo aqui, ele vai ficar tem. O som dele muda para 2 E's, né? Então, esses cientistas têm interesse pelos fenômenos físicos da Terra. Então, isso que vocês vão fazer aqui, copiar corretamente a frase incorreta. O ônibus espacial pode levar muitos astronautas a bordo. Essa frase está correta, a concordância, tá? Porque é somente um ônibus, né? Então, pode levar. Há muitas estrelas vista apenas por um binóculo ou telescópio? Não, né? Se há muitas, tem que ser estrelas. Então, aqui, ó, veja que o substantivo aqui não está concordando com o verbo ali, com o sujeito da frase, tá? Então, há muitas estrelas vistas, né? Não pode ser somente vista, o verbo aqui, ó, né? O verbo ver. Vistas apenas por um binóculo ou telescópio. Aqui nas frases, aqui tem alguns exemplos, então, sugestões para vocês colocarem. Vocês podem colocar outro tipo de frase, né? Usando o verbo conseguir na segunda pessoa do plural. Então, quem que é a segunda pessoa do plural? É o tu, pronome é tu, né? Então, aqui, ó, conseguir vai ficar conseguiste. A frase aqui de sugestão está: conseguiste um ingresso grátis? Nem precisa colocar o tu, porque já sabemos que esse verbo aqui flexionado, né? Aqui na segunda pessoa vai aparecer já, conseguiste. Mas se quiser, tu conseguiste um ingresso grátis, né? Tu conseguiste ir à aula hoje? Tu conseguiste ir bem na prova? Tu conseguiste sair de casa com um mau tempo, né? Qualquer frase aí. O verbo girar na primeira pessoa do singular. Quem que é a primeira pessoa do singular? Eu. Quando eu estou sozinha, singular. Quando estou com mais alguém, aí seria nós, primeira do plural. Então, primeira do singular, eu sozinha. Primeira do plural, nós, porque é mais alguém comigo. Segunda do singular, tu, ou você sozinho. Segunda do plural é o vós, porque é vocês, mais alguém. Terceira do singular, ele ou ela, tá? Terceira do plural, eles ou elas, que tem mais do que uma pessoa. Então, aqui, primeira do singular, eu. Aqui a frase, o verbo girar. Girei a chave da moto. Girar, com a primeira pessoa. Quais outros eu posso usar lá com o verbo girar? Girei a maçaneta do trinco. Girei a roleta, né? Ou, se quiser colocar o eu. Eu girei o que eu posso colocar lá? Vamos pensar alguma coisa. Girei o volante do carro para sair do estacionamento, né? Se quiser colocar o eu junto, pode colocar, mas o girei já indica que se refere à primeira pessoa. O verbo aqui é ver na segunda do plural. Então, segunda do plural, como nós falamos, é o vós, porque a segunda do singular é o vós, né? Ou você sozinho. É o tu, quer dizer. Segunda do singular, tu, é você sozinho. Segunda do plural é o vós, que é você e mais alguém. Então, vós vistes aquela estrela brilhante no céu? Veja aqui que o vistes se refere ao vós, né? Aqui a estrela é uma só, não precisa ser mais que uma. Apenas as pessoas do verbo aqui, então, o pronome. Então, vistes aquela estrela brilhante no céu? Então, está pedindo a mais do que uma pessoa, ao vós, tá? Poderia ser outra coisa. Vistes as pessoas que chegaram na festa? Vistes
as pessoas que saíram do baile, do bar, né? Vistes, as pessoas que estavam na praia, está perguntando a mais do que uma pessoa. Agora o verbo chamar na terceira do plural. Terceira do plural, eles ou elas. Chamaram o professor na sala. Então, eles ou elas chamaram o professor na sala. Eles ou elas também poderia com o verbo chamar. Chamaram a ambulância para atender a pessoa doente. Eles ou elas chamaram a polícia para atender um acidente. Eles ou elas, né, chamaram os pais dos seus colegas para a festa. Então, várias opções. Verbo mover, na primeira do plural. Quem que é a primeira do plural? Se a primeira do singular, eu sou sozinho, é eu. Primeira do plural, eu e mais alguém, é nós, tá? Veja que aqui foi colocado o pronome nós. Se quiser, pode colocar o nós. Se não, só o verbo. Movemos o mundo quando pensamos positivo. Quem? Nós movemos o mundo. Então, o verbo mover. Nós movemos os móveis para redecorar a sala. Nós movemos as carteiras para dar espaço. Nós movemos as carteiras para a limpeza da sala de aula. Então, várias palavras com o verbo, várias frases, desculpe, com o verbo mover, tá? Pessoal, então fizeram a correção aí. Então, essa era a página 24, que tinha ficado para trás, né? Semana passada a gente fez a leitura da biografia aqui do Neil Armstrong, na aula de produção textual. Então, hoje voltamos aqui à página 24 para vocês fazerem e corrigirem aí, ok? Então, beijos e até a próxima aula.